We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habib, salam aleikum. Aleikum salam. Tudo bom? Tudo bem. Pessoal, estamos aqui em mais um Papo de Expansão. Se você quer saber sobre negócios da Arábia, aproveitando aqui a vinda do príncipe Farhad da Arábia Saudita, trouxe aqui brasileiros que fazem negócio lá, brasileiros internacionais que trazem negócios de lá para cá. E nós vamos falar aqui com um amigo, ele deu uma excelente palestra. Eu acabei encerrando, dando a última palestra ali no evento, mas ele abriu ali com brilhantismo, falando como uma empresa brasileira... O que uma empresa brasileira foi fazer lá na Arábia, uma startup no ecossistema dos árabes, fazendo com que o Brasil seja não só conhecido lá, mas também desenvolvendo o negócio. Um mineiro largou o pão de queijo para ir para a Arábia, certo? Trocou pão de queijo por quibe? Quibe, shawarma. Muito bom. Muito shawarma por lá. Legal. Mas... Se apresente, quem és tu, meu amigo? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Ivan Seni. Hoje eu estou fundador da Spotem, que é uma empresa, uma Sporttech, que integra todos os pontos de contato entre clube e torcedor. A gente opera no Brasil e aí, desde o ano passado a gente está na Arábia Saudita também. Mas eu sou um entusiasta do empreendedorismo, fiz Babson College, fiz meu MBA lá. E também sou um amante dos esportes, da nossa cultura. E uma pessoa feliz, que quer inspirar mais pessoas a seguir o caminho das Arábias. Pô, que legal. Mas antes de mais nada, me fala um pouco sobre a tua empresa. O que ela faz, como ela ganha dinheiro. Fantástico. Se você me permitir, que eu acho que vai ser legal contar como a gente começou, né? Fechou, manda ver. Assim como você, eu tenho o background corporativo. Eu trabalhei 8 anos na Shell e fui trainee. Então, no meu último assignment ali, no meu último cargo da empresa, eu estava liderando o Norte e Nordeste na área de lubrificantes. Não é nada fácil vender lubrificante, cara. E é muito difícil porque você não sente o gosto, você não sente o cheiro. Geralmente é tudo a mesma coisa e é um mercado muito amplo. Sensível a preço também. Muito sensível a preço, ainda mais na região, né, que a gente estava atuando. Durante uma crise, né, 2016, 2017, o Brasil estava passando por aquele tempo de Dilma, Temer, e as coisas não estavam muito bem. Então eu praticamente tinha um produto mais caro numa região mais difícil de vender, mas eu tinha uma dor muito grande. E essa dor era, eu conhecia todas as informações, mas eu não conseguia falar com o meu cliente final. Eu dependia do mecânico, que é bombardeado... Ou do frentista. Ou do frentista, né? Mas ou o mecânico ou o frentista era quem detenha a parte mais importante, que é a venda para o cliente final. E eu lembro, né, que eu sempre fui muito inquieto e talvez por isso eu não dei muito certo na Shell. Mas em uma reunião eu levantei minha mão, peguei e falei, galera, e se a gente parar de vender lubrificante e começar a coletar as informações do nosso cliente final, porque a gente vai reduzir a dependência, né, do elo mais fraco da cadeia. Nós somos uma das maiores empresas de energia do mundo, entendeu? A gente não pode depender de ninguém, e não é falando mal do frentista, mas a gente não pode depender de ninguém para falar com o nosso cliente final. Em 2016, ali, isso era um pouco revolucionário, né? Eles não me deram muita moral na época. E aí eu falei com o Danilo, né, que hoje é meu sócio. Em paralelo, ele tinha uma rede de clínicas. Eu falei, Danilo, como que você fala com seus clientes final? Ele pegou, também não fala. Eles chegam aqui, a gente abre a boca deles, faz o serviço. E, enfim, ali eu peguei e falei, eu acho que o segredo do negócio é conhecer e se comunicar com o cliente final. Então a Spotem, que é uma junção de duas palavras, spot em inglês e 10, é uma empresa que nasceu originalmente para servir SMEs, né, pequenas empresas, e deixar que todo lugar possa ser nota 10, melhorando esse relacionamento, né, e ouvindo o feedback do cliente para servir cada um de uma forma muito personalizada. Isso foi a nossa origem. Então, tinha muita ciência, tinha muito um cliente em potencial que era a própria Shell, mas a história mudou, né? Eu acabei indo para Babson,
voltei para o Brasil no meio de uma pandemia, com um produto pronto, então o mercado estava muito difícil e a gente acabou se encontrando aí na indústria esportiva. Então, hoje nós servimos 30 clientes no Brasil, de diferentes esportes, né, fazendo com que eles se aproximem cada vez mais da sua base de torcedores, né, em diferentes pontos de contato e permitindo que essa fidelização, essa personalização aconteça cada vez mais. Me fala uma coisa, quem são clientes de vocês? Olha, o nosso primeiro cliente, e quem a gente tem um carinho muito grande, é um clube de basquete da Paraíba, que é a Unifacisa. Foi ali onde tudo começou, onde a gente foi incubado, né? E hoje é um time que tem 80%, 90% de capacidade do estádio, sempre cheia. Eles brincam que Campina Grande agora não é mais a terra do 13 ou do Campinense, é a terra do basquete Unifacisa, né? E eles cada vez mais vêm performando bem e essa performance está muito atrelada ao nosso trabalho fora das 4 linhas também. E no futebol, o nosso case de sucesso é o Maringá Futebol Clube, um clube, né, do interior do Paraná, com uma gestão ímpar, e a gente acabou falando com vários clubes, né, ao longo dessa jornada, e o Clério e o João Vitor, que hoje, né, são o presidente, o CEO do clube, eles fazem um trabalho exemplar. O clube subiu agora para a Série C, é uma SAF de empresários de Maringá, e eu não tenho dúvida que daqui a 2, 3 anos o Maringá vai estar ocupando um lugar ali, provavelmente na primeira divisão. E aí você, beleza, faz o contato com o clube, vende a aplicação para o clube, e o clube ele faz tipo um RP ou um CRM com os torcedores. A gente centraliza todos os pontos de contato da jornada dentro do venda de sistema. ingresso? Começa com a venda de ingresso, porque se você quer acessar o estádio, a única obrigação que você tem é o ingresso. Né? Seja até uma cortesia, mas ou seja, começa ele por não ali. Vai numa Ticketmaster da vida, nenhuma plataforma Exatamente. de tiqueteria. Eles vão no aplicativo e fazem a aquisição por ali. E depois disso... Aí você personaliza tudo com a cara. Sim, claro, é white label, né? E então, eles invalidam a venda em outros campos? Como assim? Físico, na padaria, na loja, etc. É uma necessidade do mercado também, mas está cada vez mais, eu diria que 80% das transações acontecem via aplicativo. Porque quem faz uma vez tem um processo de educação, né, nessa jornada. Mas quem faz uma vez, ele não vai querer depois ir na padaria. E a gente faz outras coisas, por exemplo, a venda da bebida, né, do estacionamento. Tudo isso acontece no mesmo lugar onde é feita a compra do ingresso. Se você for olhar nos Estados Unidos, tem coisa muito similar. Em janeiro eu estava assistindo estava assistindo basquete lá em Orlando Magic City contra Knives. Uhum. E foi legal. E aí você pode baixar o aplicativo, você faz tudo ali, né? Compra certeza. boné, compra a season inteira, etc e tal. Mas é excludente um pouco. Vou te provocar. Uhum. Porque você não é o aplicativo de esporte onde você fala, hoje eu quero golfe, hoje eu quero basquete. É tipo, eu quero Maringá. Então, para andar com Maringá é esse aplicativo, certo? Exatamente. E no começo, a gente era justamente uma plataforma mais ampla. E essa plataforma ampla, ela existe. A Spotem, ela ainda está no ar. Então, os negócios que compõem o ecossistema do Maringá, eles também compõem... Essa foi a nossa grande sacada. Para escalar um negócio de uma forma rápida e barata, né, minimizando o custo de aquisição, a gente customiza, mas todos esses times são mini-células dentro do nosso ecossistema. Legal. Então, hoje a gente tem uma base de 100 mil usuários ativos por mês que não vem de uma fonte só. Elas são mais fragmentadas, né? Então a gente tem 6 clubes da NBB, o São Paulo Basquete, inclusive, é nosso cliente, entre outros, Mogi, Brasília. Quem faz a divulgação com o cliente final é o próprio clube. É o próprio clube. Então, para nós, é um ganha-ganha. O clube, você falou de vários aplicativos nos Estados Unidos, esses aplicativos eles custam milhões só de manutenção. Né? Eles são super mega personalizados e eles sim são, vamos chamar assim, ecossistemas únicos e separados, como você falou. A beleza do nosso modelo de negócios é que, como a gente participa de várias formas, a gente participa da operação, a gente participa da transação, a gente participa da captação de patrocínios. Por exemplo, se alguém quer dar um naming right para o ingresso, a gente dá conta de fazer e tudo isso com estratégia. Quais são as fontes de receita da Spotem? Você até tinha me provocado com isso no começo. É um modelo híbrido. Primeiro, o setup. Mas é um setup mais aceitável do que um ecossistema próprio.
Então, a gente cobra algo para colocar o aplicativo no ar. Esse aplicativo precisa de uma manutenção, que é a nossa segunda fonte de receita. Então, a gente tem um SaaS, né, um serviço para o clube, que a gente acaba cuidando da parte da tecnologia, suporte ao cliente, servidores. Nossa terceira fonte de receita são as transações. Então, hoje, se você tem uma etiqueteira no seu negócio, ou uma empresa que vende o sócio torcedor, elas ficam com uma parte dessa transação. Vocês também? Também, só que a gente consegue ser mais efetivo, porque a gente está participando de uma composição. Então, se uma etiqueteira, por exemplo, está cobrando 15%, a gente consegue cobrar 10%, porque a gente está compondo a nossa receita de outras fontes. E a quarta é justamente esse contato com as empresas. E, por exemplo, no Dia da Mulher, a gente tem uns cases de sucesso, com marcas que queriam dar cortesias para as mulheres e acabaram fazendo essa contratação desse serviço via plataforma. Tem algum cliente na Arábia já? Então, hoje na Arábia Saudita a gente tem investidores, diretores do Al Nassr, que é o clube do Cristiano Ronaldo, investiram na empresa. A gente passou 6 meses incubado, só que na Arábia Saudita tem particularidades, né? Principalmente essa parte de traduções do documento. Hoje está mais fácil do que nunca. Então, assim, nós conhecemos todos no ecossistema, mas a indústria esportiva é uma indústria que ela tem um lead time de conversão alto. Então, é preciso estar marcando o território. Eu acho que mais do que ninguém a gente conhece o mercado, mas a gente ainda não conseguiu fechar nosso primeiro contrato. Nós estamos nessa busca. Quanto tempo você está morando lá? Eu fui para lá em setembro do ano passado, fiquei até janeiro, e aí, a gente, por questões operacionais, eu acabei rodando o mundo, literalmente. Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, e agora faz um mês a gente voltou para lá, coincidindo aí com o final do verão, que é muito cidade? quente, Riad, que é a capital. E final do verão e começo da liga, né? Então, nós temos um papel lá, que até através com o Azaf, que é nosso parceiro também, a gente faz uma cobertura da liga. Então a gente está muito presente dentro do ecossistema Deixa eu fazer uma pergunta. Não daria para pegar um clube gratuito e falar, cara, deixa eu fazer aqui de graça para ti? Com certeza, e foi como a gente começou por aqui, né? Mas é um mercado que está muito virgem ainda. Então, por exemplo, tem um clube que chama o Al Ahly da... Como eles compram lá os ingressos? Alguns com a plataforma do governo. Então o governo tem uma influência muito grande em tudo, e eles têm uma etiqueteira governamental, né? E indiretamente a gente precisa estar ligado a essa etiqueteira. Então, mesmo que eu tenha uma operação centralizada, no final do dia eu tenho que usar a API da etiqueteira do governo. Interessantíssimo o bate-papo. Para vocês que estão acompanhando aqui, a gente está falando de um modelo de negócios onde o brasileiro montou aqui, pegando clubes regionais. É muito importante a regionalização. Pegou 3 fatores que eu acho muito interessante. A questão do torcedor, da emoção, do carisma. A segunda, algo que está relacionado à tecnologia. E a terceira tem diversas fontes de receita, né? E o que eu mais gosto, o dinheiro não é do cliente final, é B2B2C. Exato. Por ser B2B2C, cara, eu não preciso gastar dinheiro com o Google, Facebook para eu ficar ganhando dinheiro. Eu preciso ter um cara fazendo outbound, entrando em contato com todos os clubes e fala, Mauaense Futebol Clube, vamos fazer acontecer, né? Exatamente. E a gente, é o que você falou, muitos dos nossos negócios, o setup, ele, principalmente no começo, ele foi gratuito, né? Porque é um ganha-ganha. A gente oferece algo que é muito interessante para o clube, mas no final das contas, quando a plataforma era 100% nossa, né? A gente não tinha um serviço de white label, o nosso custo de aquisição ele era muito alto, porque a gente tem que trazer o usuário final e o estabelecimento ao mesmo tempo, né? Então, era um time de outbound na rua, comercial, trazendo os negócios, e outro time de marketing pensando em ações criativas, a maioria delas com algum tipo de incentivo 2-para-1 ou alguma promoção para trazer base. E então, para nós, é mais barato, é mais eficiente e é mais lógico até também para o clube essa relação de ganha-ganha, porque a gente entrega um produto muito bom, de ponta a ponta, que reduz prestadores de serviço, que reduz fragmentação no negócio do clube. E os clubes no Brasil, eles estão se profissionalizando, e na Arábia também, né? Eu acho que numa velocidade mais rápida, mas alguns anos atrás, num estágio um pouco mais inicial. E essa experiência que a gente teve, o mercado brasileiro é um mercado muito rico, né? Você vai para o Campina Grande, onde a gente testou, é um mercado perfeito, uma cidade de 500 mil habitantes, com consumidores fiéis, exigentes.
Então, esse aprendizado que a gente teve no Brasil fez parte da nossa estratégia de internacionalização da empresa, porque o nosso produto hoje está maduro para penetrar não só o mercado da Arábia Saudita, mas qualquer mercado no mundo. Aqui na Goshen Land, a gente é uma empresa de consultoria, mas também a gente acelera empresas, inclusive startups, e a gente é um fundo de investimento em startups. Né? Quando é negócio tradicional, eu vou no mercado, Claro. vou em banco desde o Rothschild a XP e pego dinheiro para investir em negócios tradicionais. Mas startup a gente usa o nosso fundo que se chama Goshen Land junto com a Bossa. Muito bom. Eu sou conselheiro da Bossa, fui conselheiro até esse último episódio. A gente troca a cada 1 ano os conselhos ali. Então eu fui conselheiro ano passado, terminou semana passada. Então a gente está falando do 7º maior venture capital do mundo. É o maior da América Latina. Sim. Né? Então eu tenho várias investidas e algumas eu invisto com fundo mesmo. Posso te fazer algumas perguntas sobre o business? Se não puder falar alguma coisa, claro, você me fala. Claro. Quantos colaboradores? Hoje eu acho que a gente tem 12. Como que está o cap table? Cap table 84% entre eu, Danilo e o Thiago, que é o sócio técnico e sócio administrativo, e o resto na mão de pre-seed investors, a grande maioria high-end individuals aqui no Brasil. Você já fez alguma rodada em algum fundo de investimento tipo Bossa Nova? Não. E depois eu até digo por quê. A gente tentou fazer o nosso seed round 2 vezes. E por diversas razões, né, a gente não foi bem sucedido nessa jornada. Ontem, inclusive, eu e o Danilo, a gente estava brincando que a gente precisava dar obrigado por Bossa Nova, porque o não nos fez achar soluções para o nosso negócio. Muito bom. Né? Hoje a gente se tornou um camelo, literalmente. Né? E essa ida para a Arábia Saudita foi uma alternativa aos nãos que a gente recebeu, né? Aqui no Brasil, e faz parte. Né? É importante para o empreendedor não levar o não para o lado pessoal e absorver isso como um ponto de crescimento. Hoje a empresa ela tem cash burn ou ela tem lucro? O esporte é cíclico. Então, a gente ainda está no Death Valley, que eles chamam, mas em meses que a gente tem campeonato estadual, lançamento de NBB, né? Então, geralmente, janeiro, fevereiro, setembro, outubro, são meses que a gente opera muito no verde, porque tem venda de sócio-torcedor. E meses agora, mais no meio do ano, tendem a ser meses mais frios. Então, a gente fica ali, às vezes, abaixo um pouco do nosso cash burn, porque é cíclico, né? Natural. Então, a gente acaba se tornando acionistas e torcedores de todos os nossos clientes. Porque a gente tem uma receita fixa, né, que é a prestação de serviço. O variável tinha que ser o grande... E o variável, que é o grande alavancador, ele depende de outros fatores que nem sempre a gente controla. A performance do time dentro de campo, dentro das quadras, é um deles. Quantos novos clientes você consegue ativar por mês? A gente coloca um aplicativo no ar em 2 dias. Então depende muito, tem uma... Não, na sua área de venda, você traz quanto por mês? Não, a gente geralmente está trazendo 1 a 2 por mês. Tá. Só que é cíclico também. Então chega agora... Tem churn? A gente já teve 2 clientes que saíram, e por aprendizados nossos também, mas um churn baixo. Legal. Porque é muito complicado, depois que esse trabalho ele é executado, o clube começar com uma outra plataforma. Então, tende a ser um trabalho exaustivo para entrar, mas também muito difícil de trocar, porque ninguém quer, principalmente quando roda bem, passar que o torcedor repasse essa fase de educação, entendeu? Me fala uma coisa. Você pensou em... Você sabe o tamanho de mercado de clubes menores, de todos os esportes, e quanto que você participa desse mercado no Brasil? Sim. Sim, eu acho que hoje a gente tem até mais ou menos uns 5% de participação. Quando a gente agrega em termos de downloads, em termos e aí variável também, mas a gente tem mais ou menos ali a dimensão de um Santos. O tamanho do Santos hoje é o tamanho da Sporting. Então eu diria que a gente é top 10. Se a gente fosse um clube no Brasil hoje, a gente estaria entre os 10 maiores clubes do Brasil de forma agregada. E eu acho que a gente tem uma participação porque a gente entra mais na cauda longa, né? Então, um Flamengo corresponde a 30%, 40% desse mercado. Né? O Corinthians e o Flamengo correspondem a 60%. Eu, no lugar de vocês, cara, dando pitaco de consultoria de expansão aqui, claro. Eu seria extremamente mais agressivo na área comercial.
Cara, tem muito, 2% não é nada. Tem Claro, um monte de... claro. Cadê os times de Manaus, do Pará, etc. Cara, em todo isso... Eu patrocinei durante muitos anos o Vitória, Sim. da Bahia. E eu tinha como meta ser líder lá da TIM, lá na época. E, cara, foi aproximando-se do time, aproximando-se do time. Os caras são loucos pelo esporte. Tinha certeza. outros tipos de vendas de produtos, ringtone, aplicativo, tinha um monte de coisa Com na certeza. época. Mas eu acho que tem tendência... o teu negócio, olhando de longe assim, é um camelo, né? Além disso, interessante colocar muito mais gente para a base, pensar em diversificação de segmentos. Será que faz sentido daqui 5 anos continuar no esporte? Ou eu estou tão maduro o suficiente que eu vou olhar, sei lá, estou chutando aqui, igreja, Não, associação. E você tocou num ponto muito bom. A dor... eu acho que o nosso modelo de negócio, você falou exatamente no nosso segundo target market, que é a igreja. A gente fez uma análise, porque antes a gente atendeu mais de 200 negócios antes da gente entrar no mundo esportivo. E a gente tem uma matriz de ticket médio e frequência dentro de um negócio. E ela é tridimensional, que tem um fator que é a terceira dimensão, que é a paixão. Porque quanto mais paixão você tem, menor a barreira da educação. Né? Então, se você olha paixão, ticket médio e frequência, a igreja ela é tão forte quanto o esporte. E aí você tem produtos que talvez o nível de paixão é um pouco menor, posto de gasolina, mas tem uma recorrência alta, um ticket médio alto. Todos esses negócios que se enquadram nessa parte alta da matriz ali, né, são setores que nos interessam e o nosso produto é muito modular. Então a gente sim já pensou em atuar em igrejas, temos pilotos, institutos, a gente tem dentro também sindicatos. Então toda pequena comunidade ela pode ter um ecossistema próprio e a gente quer ser esse enabler. E você tem toda a razão, eu concordo com você. Quando a gente olha para dentro de casa, eu acho que a gente acabou perdendo o nosso executivo que tocava a parte comercial, porque ele tem uma das maiores distribuidoras de combustível no Brasil, herdeiro, e ele teve que assumir. Né? E a gente, assim, essa conversão do clube é uma conversão cara, e ela é lenta no esporte. Então, por isso que tem que ter 30, 90, 400 negociações. Pipeline. Exatamente, é uma questão de funil de vendas. Mas eu também acredito que a profissionalização da indústria esportiva ela é um facilitador para o nosso produto natural. Porque a gente já esbarrou em algumas negociações com clubes grandes, de primeira e de segunda divisão, onde a gente estava com um contrato assinado e, no final das contas, um diretor específico, e foi muito parecido os dois casos, e até inclusive com o mesmo concorrente. Eles não assinaram, eles deram para trás por causa de mixaria. Provavelmente a indústria brasileira do esporte é uma indústria difícil, para não usar para poupar palavras. Né? Então, por isso que o teu foco não pode ser o grande. O foco tem que ser o pequeno, que o cara assumir essa associação, sou presidente do Juventus Futebol Clube, o que eu faço aqui? Exatamente. E aí a gente também consegue fazer a jornada de ponta a ponta. E o caso do Maringá é muito especial por causa disso. Porque a gente pegou, e do próprio time de basquete, onde a gente aprendeu, e essa jornada do torcedor de ponta a ponta com conhecimento, a gente realmente transformou fora do campo, né, com um dos agentes. Eu não posso dizer que foi só agente, porque eles têm um time de marketing espetacular. Mas um bom marketing associado a uma boa plataforma de tecnologia permitiu que hoje a gente tem, eu diria que 8 a 10% da população total de Maringá dentro da base. E isso é interessante muito além do clube. Né? Você pega qualquer grande, média, pequena empresa da cidade, eles querem pertencer a esse ecossistema. Legal. Que é mais do que um time, passa a ser uma cidade por trás, se alavancando da âncora, que é paixão, que é emoção, que se traduz em um CAC baixo, né? E uma retenção, um lifetime altíssimo do cliente, que eu acho que é a fórmula de sucesso. Vou deixar, a gente está indo para o fim, mas eu vou deixar aqui 3 pontos. Primeiro ponto, se você tiver um pitch deck atualizado ou tiver paciência, sugiro você agendar uma reunião com o pessoal da Goshen Land aqui, que pode te acelerar para você crescer um pouco mais. Obrigado. A gente chama de Acceleration for Equity. Analise e pensa. A gente tem algumas aqui.
estão crescendo assim de forma vertiginosa, porque a gente é excelente em funil de vendas. Então a gente tenta economizar e assim por diante. Quero fazer essa ponte. O segundo, se você acha que está no momento de receber uma rodada, eu acho que na tua maturidade faz sentido fazer um valuation novo e eu jogar você para que você possa passar pelo comitê. Só para você ter uma ideia, hoje tem mais dinheiro no fundo do que startup para investir. E isso é uma particularidade da grande maioria dos fundos. Né? Porque não faz sentido você pegar o dinheiro do cara, deixa lá render no CDI, porque CDI mais alguma coisa, por que eu vou investir com altíssimo risco em algo que possibilidade de retorno zero? Né? Então esse é um ponto, tá? E eu posso dar a sugestão para o terceiro ponto também? Manda. Aproveitando essa semana do G20, aproveitando a relação que a gente construiu também com a Arábia Saudita, eu gostaria, né, de deixar, aproveitando aqui, para todos os seus seguidores do canal, olhem com carinho tudo que a Arábia Saudita está construindo. Eu tenho certeza que vai ser a maior revolução que a gente vai vivenciar, né? Eu acho que a China veio há 20, 25 anos atrás, né? E hoje se tornou... Eu acredito. E a Arábia Saudita vai por um caminho muito parecido. E eu adoro uma coisa lá, uma particularidade, que como é uma monarquia, não se existe o gasto de energia de 2 em 2 anos de uma eleição. Então todos sabem o seu papel dentro da sociedade. A energia, ela às vezes é até menor do que a energia que a gente coloca. O brasileiro... Cara, o brasileiro acorda 5 horas da manhã, o brasileiro vai dormir 2, é aquele cara sofrido, trabalhador. Lá eles trabalham menos do que a gente, mas a energia ela tá mais focada. Animal. E assim, estudem, busquem na internet o que é neon, busquem na internet o que é a visão 2030. O neon é algo totalmente ligado ao governo, certo? Sim, é financiado pelo governo, apesar de ser um investimento privado, né? Mas o grande acionista sempre é o governo da Arábia Saudita, que ele está por trás de todos os grandes projetos. Não, eu vi o plano. Antes de eu palestrar lá com o príncipe, o cara de desenvolvimento econômico mostrou. Depois de você, entrou o cara do neon. Sim, sim. E é um dos projetos. Quando você vai lá, existem N ministérios, incentivos para empreendedorismo. A gente recebeu mais de $1,5 milhão e está guardado numa carta do governo só para mover a nossa empresa para lá. Então, quando a gente começa a falar de valuation, de rodada, aqui no Brasil era um struggle tremendo como early stage tentar levantar $1 milhão, $2 milhões de reais. É um absurdo. Lá a gente tem 5, só para mover a empresa. Então, assim, eu sei que nós temos todos os nossos bias, né, que a gente consome informação de diferentes fontes, mas quem estudar sobre a Arábia Saudita, quem se permitir ampliar o conhecimento, visitar o país, se engajar no ecossistema, que é muito interessante lá, agora vai ter 10, 15, 20 anos de prosperidade. Concordo. Concordo. Eu estava falando no podcast anterior que hoje de manhã eu estava vendo um Reels que fala assim, você quer ficar rico? Você investe em crise ou em mercados que ainda estão no começo? Sim. A Arábia Saudita é o próximo diamante negro do mundo. Com certeza, né? E hoje eles estão... E em comparação aos outros países do Golfo, eles são os maiores por muito. Eu costumo fazer uma comparação que é como comparar o Brasil, e sem ofensa nenhuma, que é o Peru, a Bolívia, ao Equador. Então, comparar o Brasil com outros países da América Latina. Né? A Arábia Saudita é o Brasil. Concordo. Nesse caso. E eles vão dobrar a população, que já é de 40 milhões. A perspectiva do produto interno bruto deles é que ultrapasse o Brasil até o final de 2030. É uma loucura isso, né? Eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma que vai ultrapassar o Brasil. Então, assim, imagina um país onde você vai ter o dobro da demanda que você tem hoje. Qualquer coisa que você coloque muito bem feitinha, vai vender 2 vezes. Vai vender, porque você tem uma curva macroeconômica na pressão, na demanda, que eles vão consumir. Se tiver disponível, eles vão consumir. Se for bom, eles vão consumir e fidelizar. Muito então, bom. Fica o convite para você também. Eu não sei se você conhece Riad. Eu conheço bastante Dubai, porque fui várias vezes. Uhum. Toda vez que eu ia para a Coreia, sim. como Samsung, eu parava em Dubai. Sim, Ora parei em Catar, mas o ano
passado eu levei 50 clientes para Dubai para falar sobre Health Tech. Que legal. Podemos ir para a Arábia. Eu tava falando com a Azaf, vamos se juntar. Podemos, não, vamos. Vamos para a Arábia. Eles falam Inshallah, que eles até abusam. Inshallah é com as bênçãos de Deus, né? É exatamente essa tradução. Muito então, bom. Inshallah, você vai ser nosso convidado lá. Muito bom. É um mercado muito fiel, muito parecido com o nosso, e eu não tenho dúvidas, com a influência que você tem aqui, né, vamos organizar missões, negócios, e principalmente, tirando todo o viés que a gente possa ter e de incentivos em fazer isso dar certo. Nós estamos transformando a história de um país lindo, que realmente é o centro do mundo, se você vê a localização deles, e que, além de tudo, a gente ganha um espaço, uma missão assim maior do que o financeiro. Não, e o Neymar já tá lá, né? Já foi um já. Né? Neymar tá lá e a vida dele tá mudando lá, viu? Ele ficou lesionado, mas ele tá deixando de ser um menino Ney, tá virando um adulto Ney lá na Arábia. Muito bom, muito bom. Porque é nítido o crescimento que ele tá tendo. Aquele país é um país abençoado. É um dos poucos países muito abençoados que ainda tem no mundo. Então, assim... Concordo. É gostoso estar lá. A energia é bacana. E como que faz pro pessoal te encontrar no Instagram ou a tua empresa? Vai ter um monte de gente aqui que é investidor ou startup, vai querer seguir, etc. Como é que faz? Primeiro passo que se segue você, pode falar direto com você que agora a gente tá junto. O segundo, o meu Instagram é ivan.ceni. Vocês podem seguir lá. Eu tento manter um equilíbrio entre uma vida privada e uma vida de um CEO, né? Então eu não sou um mega influencer, mas de vez em quando eu acabo postando alguma coisa ou outra. E o da empresa, qual é o site? É spotem.app. Então, tanto o site quanto o Instagram. Muito bom. Mas eu te convido também aqui já a ser um interlocutor, né? Você tem uma capacidade de filtrar muito grande como investidor. E se algum possível, né, interessado, ou alguém interessado também na Arábia Saudita, pode entrar em contato com você também, muito que bom. Eu tenho certeza que nós vamos fazer coisa juntos lá. Legal. Muito bom, meu amigo. Tá bom? Foi ótimo bate-papo. Satisfação. Ivan. Compartilhe esse episódio com você que quer crescer em tecnologia, você que quer expandir o seu negócio, porque ficar pequeno dá muito trabalho. Até o próximo episódio. Um abraço. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.